o filho mais novo do mestre espadachim. Capítulo 3. Quando Círun deixou o Mar Negro, os Runcandels que moravam fora do Castelo da Tempestade ficaram ocupados. Eles tiveram que dar as boas-vindas ao patriarca que estava voltando de sua saída pela primeira vez em 5 anos. Cada porta-bandeira Runcandel deve se reunir no Castelo da Tempestade, exceto aqueles que trabalham em pedidos imperiais. O comando da Pantera Negra Rosa Runcandel espalhou-se pelo mundo como uma pulsação. Os porta-bandeiras do clã que trabalhavam no Império de Vermont, no Reino de Eiken, no Reino de Zan, no Ducado de Coroino, etc., todos prontamente se reuniram no Castelo da Tempestade. O que está havendo? O ritual de seleção de nosso irmão mais novo terminou anos atrás. Então por que o pai está vindo para o Castelo da Tempestade? O terceiro filho de Círun, Runcandel, havia retornado da região norte do continente, onde estava destruindo monstros. Os cavaleiros guardiões posicionados no Castelo da Tempestade mencionaram alguma coisa. O quarto filho de Círun, Viggo Runcandel. Ele teve que suspender sua tarefa de assassinato encomendada por um figurão do Ducado de Curano para retornar. Seu cliente definitivamente ficaria descontente, mas ele não tinha outra escolha. Infelizmente para ele, o clã Runcandel não iria compensar seus agentes por descontinuar suas missões em andamento a fim de responder às suas convocações. Nadinha. Parece que é um assunto confidencial. Bem, não estou surpresa. Até o pai está vindo pessoalmente. Terceira filha de Círun, Mary Runcandel. Ela estava duelando e derrotando guerreiros poderosos na região sul. E assim, 7 dos filhos de Círun se reuniram no Castelo da Tempestade, junto com um total de mais de 200 cavaleiros e auxiliares que os ajudaram. Com tantos membros, eles poderiam destruir uma cidade média em apenas 30 minutos, e um país comum em um único dia. Quando a notícia de que Círun havia começado a se mover se espalhou pelo mundo, vários rumores começaram a se espalhar dentro da classe dominante. Por que Círun está se mexendo? Ele não disse que não deixaria o Mar Negro por mais 10 anos. Será que os Runcandels finalmente planejam dominar o mundo? O clã Zipel mostrou alguma reação a isso. O único cavaleiro Gênesis do mundo, Círun. Os descendentes de Círun, os Runcandels. O efeito cascata desses nomes foi enorme. Os filhos de Círun e os cavaleiros guardiões do clã estavam em 2 fileiras em ambos os lados da escada que conduzia ao Castelo da Tempestade. Sob a forte tempestade, o olhar de todos era sério. Todos pareciam determinados, como se estivessem prestes a entrar em guerra. Saudações ao patriarca. Saudações ao patriarca. Quando Círun chegou à entrada do Castelo da Tempestade, eles simultaneamente ergueram as espadas no ar. O topo da montanha tremeu com suas vozes ressonantes, como se deslizamentos de terra fossem ocorrer em todos os lugares. Com um leve aceno de cabeça, Círun começou a subir as escadas. O humor do pai está estranho. Está para acontecer algo extremamente importante. As crianças Runcandel trocaram olhares, compartilhando seus pensamentos sem palavras. Quando Círun passou por eles seguiram lentamente seus passos com expressões sérias. Os cavaleiros guardiões ficaram para trás e guardaram os portões do Castelo da Tempestade. No entanto, nenhum deles sabia da verdade. A razão pela qual Círun tinha ido ao Castelo da Tempestade era simplesmente para ver seu filho mais novo. Daytona, Raytona. Sim, pai. Círun convocou os gêmeos Tona primeiro. Os irmãos doentes se ajoelharam diante do pai enquanto seus narizes escorriam fazendo ressoar fungadas na sala do trono. Diga-me que erro vocês 2 cometeram. Jin estava esperando dentro de seu quarto com Gile, então ele não podia ouvir a conversa. Os gêmeos Tona hesitaram em responder. Com o passar dos segundos, a sobrancelha de Círun se contraiu ligeiramente. Eu pedi que vocês me dissessem qual erro vocês cometeram. Isso. Na vida anterior de Jin, os gêmeos Tona cometeram seu primeiro assassinato logo após deixarem o Castelo da Tempestade, aos 10 anos. E à medida que envelheciam, matavam em média 50 pessoas todos os anos. Eles eram, literalmente, maníacos homicidas. No entanto, agora, eles eram apenas pirralhos de 9 anos de idade. Eles estavam na idade em que seu pai Severo os aterrorizava. Além disso, a palavra Severo não fazia justiça ao pai.
Não só isso. Seu pai havia perguntado pelos seus erros. Eles foram espancados pelo irmão mais novo. Se eles tinham que culpar algo ou alguém, era Jim. Os gêmeos pareciam ter esquecido como perturbavam o irmão antes. Ao chegarem a essa conclusão, os gêmeos Tona tomaram uma decisão. Não cometemos erros. Daytona reuniu coragem e respondeu. Ciron apoiou o queixo na mão, como se esperasse o filho terminar de falar. Jim usou algum poder desconhecido para socar Raytona e eu. Isso mesmo. Ele usou um poder que não era aura. Raytona interveio enquanto ele acentuava a segunda metade de sua frase. Um poder que não era aura. Neste mundo, só poderia haver uma resposta quando se tratava de um poder que não era aura. Magia. Se Jim de 7 anos tivesse usado aura para vencê-los, ele teria sido elogiado pelos outros. No entanto, seria um caso totalmente diferente se fosse magia. Uma criança com sangue Runkandel usando magia era blasfêmia. Portanto, os gêmeos Tona estavam tentando transmitir o fato de que Jim havia usado magia para derrotá-los. Meus filhos. Um tom gentil ressoou. Sim, pai. Os gêmeos responderam alegremente, como se fossem criminosos que encontraram uma brecha para se aproveitarem. Percebendo que a voz de seu pai era gentil, eles acreditaram que tinham uma chance de obter a vitória. No entanto, Ciron ignorou completamente a desculpa dos gêmeos Tona e falou com uma voz suave. Vou dar a vocês dois um conselho que vocês devem gravar em seus corações. Se vocês continuarem se comportando assim, vocês nunca sobreviverão dentro do clã Runkandel. Pedimos desculpas, pai. Vão chamar Jim para mim. Enquanto caminhava pelo corredor, Jim pensou nos gêmeos Tona que tinham vindo buscá-lo. Eles estavam completamente enrugados e pareciam prestes a desabar, como se tivessem caído na gaiola de uma besta e mal tivessem escapado com vida. Eu costumava usar a mesma expressão em minha vida anterior, sempre que me encontrava com meu pai. Posso imaginar o que aqueles dois passaram. Jim não tinha ouvido a conversa entre os gêmeos e Ciron, mas tinha uma ideia sobre o que foi discutido. Meu pai provavelmente fez uma pergunta a eles, e os gêmeos não foram capazes de lhe dar uma resposta satisfatória. Bem, é compreensível, já que eles ainda são crianças. Era assim que Ciron educava seus filhos. Não, nem poderia ser qualificado como educação. Apesar de ter 13 filhos, Ciron nunca criou um único filho. As pessoas que criaram os filhos dentro do clã Runkandel eram as babás. Tudo o que Ciron e Rosa faziam era observar seus filhos. Eles observavam como seus filhos cresciam e tentavam determinar qual deles era mais digno de liderar o clã depois de seu pai. Além disso, eles se envolveriam lentamente com seus filhos somente depois que se tornassem adultos e mostrassem resultados que excediam o padrão Runkandel. Portanto, a chegada de Ciron ao Castelo da Tempestade havia se tornado um grande negócio. Os outros irmãos que esperavam no saguão estavam morrendo de vontade de saber o que estava acontecendo dentro da sala do trono. Pac, pac, pac. Jim finalmente conseguiu ver o trono. Seu pai estava sentado, esperando por ele. Ele caminhou cuidadosamente na direção de Ciron enquanto os eventos de sua vida passada passavam por sua cabeça. Meu pai. A pessoa mais forte que já vi, mas também a mais cruel que conheci. Sua mãe, Rosa Runkandel, tinha um aspecto humano. Quando Jim foi expulso do clã, a notícia de que ela se recusou a comer qualquer coisa por 2 dias se espalhou pelo mundo. Mesmo assim, ela acabou apagando completamente a existência conhecida como Jim de seu coração depois de alguns dias. No entanto, Ciron era diferente. Ele ainda tinha alguns aspectos humanos, como arquear as sobrancelhas quando ficava com raiva ou sorrir levemente quando encontrava algo divertido. Jim também tinha ouvido falar que quando Ciron era mais jovem e ainda não havia se tornado patriarca, ele podia ficar frustrado, feliz e também lutar por sua vida. No entanto, quando ele alcançou o reino dos semideuses e se tornou o Genesis Knight, essas emoções lentamente desapareceram. Tudo o que restou dentro dele foi uma preocupação incondicional com o clã. É uma história engraçada. Mesmo que ele tenha alcançado o reino dos semideuses, ele ainda está protegendo o clã, já que o irmão mais velho não assumiu o controle. Jim estava cerrando os dentes com tanta força que ele podia ouvi-los ranger.
Ele viveu uma vida miserável no clã até ser banido. Mesmo quando comiam na mesma mesa de jantar, os outros membros do clã o tratavam como ar. No entanto, ele não poderia continuar agindo assim. Siron definitivamente notaria. De jeito nenhum ele não perceberia que seu filho mais novo estava rangendo os dentes assim que o viu. Ele pode ser meu pai, mas vou garantir que ele não possa me desprezar nesta vida. Jin se ajoelhou diante de Siron enquanto jurava isso a si mesmo e o cumprimentou. Saudações ao patriarca. Ele estava se comportando como os adultos do clã que há muito haviam deixado o Castelo da Tempestade. Ele estava recebendo Siron não como seu filho mais novo, mas como um membro do clã. Siron acenou com a cabeça satisfeito e falou como filho. Por que você me chamou de patriarca em vez de pai? Jin fingiu refletir um pouco. Ele já havia previsto a reação de Siron ao cumprimento. Meus irmãos mais velhos, minhas irmãs mais velhas e os cavaleiros guardiões, numerando mais de 100, voltaram a este castelo para o receber. Portanto, deduzi que a visita do patriarca ao castelo era uma formal. Os olhos de Siron se arregalaram. Excelente! Jin não respondeu à exclamação de seu pai e abaixou ligeiramente a cabeça para mostrar sua gratidão. Embora fosse impensável para uma criança de 7 anos mostrar modos tão impressionantes, Siron não suspeitava de nada. Ele meramente acreditava que Gilly havia educado Jin adequadamente e que seu filho tinha uma visão aguçada, assim como ele havia escolhido Barizada durante o ritual. No entanto, Jin não era um menino genuíno de 7 anos. Ele tinha a mente de um adulto de sua vida passada. Siron não sabia disso, apesar de ter alcançado o reino dos semideuses. Enquanto olhava para o filho vagamente, Siron falou mais uma vez. Agora mesmo, perguntei a seus irmãos que erro eles cometeram. Eles não foram capazes de responder à minha pergunta. Sim, patriarca. No entanto, eu sinto que devo tentar fazer a mesma pergunta a você. Então, que erro Daytona e Raytona cometeram? Mais uma vez, Jin fingiu pensar consigo mesmo. Ele havia previsto um pouco a conversa se desenvolvendo nessa direção. Não. Na verdade, ele havia previsto totalmente esse resultado porque Siron Roncandel não hesitaria em tratar seus filhos doentes como veteranos de guerra que haviam passado por inúmeras adversidades. A resposta que Siron queria ouvir já havia sido decidida desde o início. Vingança. Os olhos arregalados de Siron brilharam de espanto. Enquanto se sentava em silêncio por alguns segundos, Jin explicou sua resposta anterior. Meus irmãos deveriam ter tentado se vingar de mim. Um Roncandel deve sempre retribuir as dívidas de alguém a outro, seja um favor ou rancor. Silêncio se seguiu. Jin tinha certeza de que essa falta de reação de seu pai era sinônimo de satisfação. No entanto, ele agora precisava mostrar uma atitude infantil para eliminar quaisquer suspeitas que Siron pudesse ter. Ele ergueu a cabeça ligeiramente com um olhar preocupado e perguntou a seu pai. Minha resposta foi incorreta? Não. Pelo contrário, foi extremamente satisfatória. Obrigado, patriarca. Com as palavras do filho, Siron mostrou sinais de tristeza em seus olhos. Você pode me chamar de pai por enquanto. Os membros do nosso clã podem ter se reunido neste castelo para me dar as boas-vindas, mas minha visita aqui é puramente por motivos pessoais. Sim, pai. Siron sorriu levemente ao olhar para o filho. Em um piscar de olhos, todos os sinais de contentamento desapareceram de seu rosto. Quando sua expressão desinteressada e indiferente voltou, Siron fez outra pergunta ao filho. Qual é esse poder especial que você usou para derrotar seus irmãos?